Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o consultor Marcos Antônio Françoia, ele que é diretor da MBF Consultoria e é um dos mais respeitados consultores, não apenas do setor sucroenergético, mas de toda a cadeia produtiva do agronegócio também. Françoia, muito obrigado por atender nosso convite, é um prazer muito grande tê-lo de volta e ainda mais que nós vamos ter uma pauta hoje um pouquinho diversificada. Vamos começar falando de ciclo de superação, que é um dos temas das palestras que você vem proferindo Brasil afora. Outro dia ainda você levou essa palestra para os telespectadores da TV Tati de Ribeirão Preto, uma repercussão muito grande, e é um tema que diz respeito não apenas aos empresários, aos produtores, mas também às donas de casa, aos estudantes, enfim, ao cidadão comum que está vivendo um momento de crise e precisa saber de que maneira ele pode se sair menos prejudicado com o que vem acontecendo. Então, de fato, primeiro obrigado, Ronaldo, mas de fato esse ciclo ele serve para todo mundo, porque é uma conjugação sistêmica, empresa e pessoas, né? Negócios e pessoas, e estar aqui no seu programa, essa gentileza de sempre sua, e obrigado pelas palavras, vai ser muito bom. Obrigado a você, François. Vamos lá então, ciclo de superação. O que vem a ser ciclo de superação? Nesses mais de 26 anos que eu estou no mercado com a MBF e também praticamente 40 anos trabalhando com a reestruturação e reorganização de empresas, nós identificamos que tanto a empresa como a vida pessoal das pessoas, ela passa por um ciclo. E eu nominei dessa forma o ciclo da superação, que poderia ser também chamado de ciclo de maturação, né? Onde as empresas e as pessoas, elas têm escolhas a serem feitas. E é incrível como a maior parte das pessoas escolhem sofrer mais, escolhem trabalhar de uma forma mais difícil. E o que a gente vê nesse ciclo, que muitas empresas quebram e as pessoas adoecem justamente por ficar nessa fase que eu chamo de fase bumerangue. Então é isso que eu gostaria de explicar para vocês hoje aqui, que o ciclo da superação, no meu entendimento, e isso é fato, existe na vida, todo mundo vai poder identificar isso na vida pessoal e nos negócios, duas fases. Uma fase que eu chamo de bumerangue, que pode te levar ao sucesso sim, mas com muita dor, muito sofrimento. E a fase que eu nominei de fase flecha, que te leva mais rápido à superação, ao sucesso, à felicidade e à prosperidade. É importante você fazer essa colocação, porque, a grosso modo, quando nós olhamos uma empresa, nós identificamos máquinas, equipamentos, prédios. No caso de uma empresa rural, nós vemos terras, nós vemos a produção do que está sendo, do que foi semeado, não é? E vemos pessoas imaginando apenas as pessoas, os trabalhadores da empresa. E muitas vezes a gente acaba não reconhecendo o valor e a importância de quem efetivamente tem o comando disso. E as dores que essas pessoas também sofrem, porque não é nada fácil, e ainda mais nós aqui, a partir de Sertãozinho, onde o nosso parque industrial passa pela pior crise da sua história. E quando nós saímos de Sertãozinho, nós vamos falar do setor sucroenergético, com essas dezenas de usinas fechadas, outras dezenas em recuperação judicial, outras dezenas passando por necessidade. Efetivamente, a gente tem que abrir também um espaço e um olhar respeitoso ao gestor. Então, eu queria que você prosseguisse no que significa esse nosso ciclo da superação. É isso mesmo, empresa é feita por gente, é feita por decisões, né? No momento como esse que a gente está passando com uma crise grande na economia brasileira, lógico que também tem reflexo da economia mundial, e o setor energético ele entrou nisso muito mais forte nos últimos anos. O que nós vemos? Que muitas empresas estão quebrando e as pessoas adoecendo. E isso é justamente pela escolha que se faz em transitar por esse ciclo da superação. Tá bom,
Segundo a OMS, Ronaldo, só para você ter uma ideia, o Brasil, na América Latina, o Brasil é o país com maior índice de pessoas com algum transtorno emocional, síndrome do pânico, depressão, e isso tem se agravado. Em momentos de crise, esse indicador, para você ter uma ideia, ele, na América Latina nós somos os maiores, mas o indicador é maior do que a média mundial. Então é muito grave isso. A gente conhece empresários, você provavelmente, as pessoas que estão assistindo, conhecem pessoas que estão num processo de depressão, oriundos principalmente depois dessa intensificação da crise, né? Bom, então o que acontece? A crise econômica, ela não arrasta só os resultados financeiros das empresas para uma depressão. Ele arrasta também a capacidade de decisão das pessoas. Ele arrasta os relacionamentos societários, ele arrasta os relacionamentos familiares. E isso tudo faz com que o ser humano, aquele que está lá na frente do seu negócio, entre num processo que leva até a depressão, a perda. Uma coisa muito interessante que eu explico nessas palestras, né, e até por isso que eu nominei da forma que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, esse ciclo, é assim. Os antigos, minha mãe dizia muito isso, ela falava assim, ó, que se não for por amor, vai ser pela dor, não é? E é bem isso, o ser humano ele escolhe trabalhar mais e viver mais em cima da dor. É aquela história assim, não pode ver uma fila que entra. E a pessoa, quando ela está no momento da dor, ela age por quê? Pelo impulsionamento da dor. E o ciclo da superação, quando a gente mede ele, quando a gente chega para fazer a gestão de uma empresa, eu chego com dois viés. O lado de entender a parte técnica, por que a empresa entrou numa crise, mas principalmente quais as decisões que foram tomadas ao longo do tempo que levaram também para essa crise. Então eu trabalho muito essa questão do comportamento do empresário e esse relacionamento dele com a equipe, o relacionamento dele com a família, porque a coisa é sistêmica. Se ele não estiver bem com a cabeça, ele acaba não tomando as melhores decisões. E o ciclo nada mais é que identificar que fase que essas empresas estão. Mas o que é o ciclo? Eu digo que ele tem duas fases, como eu já disse, uma bumerangue e uma flecha. A bumerangue pode te levar ao sucesso, à felicidade, à prosperidade, mas com muito mais dor. E a fase flecha, ela te leva mais certeira para o alvo, ela te leva mais certeira... É mais racional. É mais racional, isso, pronto, você pegou o ponto. Ela leva mais certo ao resultado de felicidade e prosperidade. E aí tem como funciona cada fase dela, desse processo. Ela tem 5 etapas na primeira fase e 4 na segunda. Então vamos lá, as primeiras 5. Vamos lá, legal. Todo mundo tem uma meta, um sonho, um objetivo, um projeto. Vamos trazer isso para o ambiente empresarial. Vamos pegar as empresas que a gente tem aqui ao nosso redor, que a gente entende que está passando por essa dificuldade e do ciclo bumerangue, né? Todo mundo quer desenvolver. Qual que é o sonho do empresário? Fazer com que o seu negócio seja próspero. Só que aí ele começa... tem que ter uma escolha, né? Tomar uma decisão. É ir para uma fase mais sofrida ou para uma fase mais fácil. É incrível, Ronaldo, como isso é pesquisa, 80% da população mundial escolhe a pior fase, que é a fase que eu nominei de bumerangue. Tá bom? E como eu falei da dor, eu vou usar os exemplos bem dessa fase. Então eu tenho um sonho, eu falo que a gente tem um projeto, uma meta, eu falo que nós estamos na fase do sonhador. Eu tenho um desejo, uma meta, mas se eu não ponho em prática aquilo, se eu não faço minha empresa render aquilo que eu estou imaginando, eu fico com um incômodo, um vazio, algo que fica doendo. Então eu tenho que partir para uma ação. E aí é o momento que tem que se fazer uma escolha. Que fase eu vou? Que lado eu vou? 80% escolhe entrar na fase que eu chamo de bumerangue. Ele vai para a primeira etapa, que é a do procrastinador. Como você tem uma dor e não consegue tomar uma decisão, você vai para uma fase de ficar empurrando as decisões. Se você quer implantar um projeto novo, você demora para tomar decisão nesse projeto, você demora para investir. Está ganhando dinheiro, como aconteceu com o setor, né? O setor estava muito bem, as empresas da indústria de base, por exemplo, o pessoal ficou parado ali, procrastinando, necessidade de investir em novas tecnologias. Está ganhando dinheiro, eu estou vivendo. Então, ele procrastina aquele sonho, aquele objetivo, aquela meta. Na vida pessoal é a mesma coisa. A pessoa quer buscar um sonho, uma meta, ela, como precisa ter um sacrifício, você não ganha nada de graça, ela fica arrumando desculpas para não fazer. Eu vou fazer o ano que vem, né? Agora está bom do jeito que está.
E a outra etapa parte para alterador, ou seja, se você tem um procrastinador, chega uma hora que você fala, tem que tomar uma decisão. Aí o que você faz? Eu vou alterar o tamanho do meu projeto. Se eu ia fazer um investimento na empresa, eu não faço do tamanho que eu imaginei que daria mais resultado. Se eu tiver que fazer uma dispensa, como acontece muito, para controlar custos, resolver os problemas operacionais que eu tenho, eu também não tomo essa decisão. Por quê? Porque eu fico olhando a questão de que o funcionário trabalha tantos anos comigo e eu tenho que olhar que a empresa é um organismo que tem que viver. Tem hora que tem que cortar na carne, e esse cortar na carne, às vezes, é reduzir seus próprios ganhos e também fazer ajustes na mão de obra que você tem lá dentro que não está produzindo a realidade. Então, a pessoa, o empresário, né, ele fica alterando aquelas metas dele, ele fica rodando. Conforme ele altera, ele chega a uma conclusão, eu preciso fazer, porque eu já procrastinador, alterei a dor, ou altera a dor, e ele passa para a fase do fazedor. Então é o que nós vimos aqui, muita gente que trabalhou, deu duro, fez o negócio andar, trabalhou dia e noite e muitos deles acabaram com relacionamentos familiares por conta disso. Por quê? Porque faltou o principal, que é planejar, que está na outra fase. Então alterou, né, e foi para o fazedor, trabalha muito e não ganha dinheiro. Né? Trabalha muito, pode até ganhar dinheiro, mas tem uma vida que se afasta do social, se afasta dos amigos. Né? E aí começa aquele sofrimento, aquele incômodo, por quê? Porque você está fazendo o seu negócio andar, trabalhando muito, não está tendo o resultado que você precisa ter, e aí entra na pior fase, que é do perdedor. E não é do perdedor de fracasso, Ronaldo. É o ser humano, quando ele entra nessa fase, ele precisa achar uma saída. Então eu falo que a pessoa ela rasga o peito, porque ela tem uma dor tão forte de resolver algo, que aí ela tem uma opção. Ou ela parte para mudar a vida dela efetivamente, que é a fase que eu chamo de flecha, ou ela adoece, ou ela entra em depressão, ou ela chuta o pau na barraca e começa um novo projeto, voltando lá atrás e cometendo os mesmos erros. Então, muito provavelmente você, como os ouvintes, olham e falam algumas pessoas ou empresas que falam vai até certo ponto e volta, quebra outra vez. Ou a pessoa que faz e nunca dá certo na vida. Ela fica navegando nessa fase. Tá? Ela não faz as coisas acontecer como deveria acontecer. E a sacada é simples. Mas se você quiser fazer alguma pergunta, porque daí eu vou falar para você o que é a sacada. Eu quero que a gente fale da sacada na sequência, mas eu quero só fazer uma colocação. Eu vejo você discorrendo, e você, claro, consultor empresarial, você está falando de empresas, mas eu fico imaginando que a situação é vivida também pelas famílias. A dona de casa, o filho, a filha, o genro, a nora, o empregado, que às vezes também perde o seu emprego e tem que se preparar também para momentos mais difíceis. Quer dizer, essa técnica que você está colocando, ela não se aplica, como a gente falou na abertura, não se aplica apenas ao empresário, apenas ao empreendedor, apenas ao produtor, mas a qualquer cidadão. Porque a crise ela acaba assolando, evidentemente, uma empresa grande, o tamanho é maior. Mas tem aquele cidadão onde o chefe da família que traz o sustento para casa, de repente perde seu emprego, ele tem que a família tem que se repensar, cortar gastos, imaginar alternativas novas, cuidar da saúde, é o que você fala, a depressão, não é? Então eu acho que isso aí tá muito bom o tema. Realmente é um tema não só atual, mas você está conseguindo mostrar uma situação muito próxima de nós. Duvido que haja algum telespectador que não tenha, ou na sua empresa, ou de um amigo, ou de um parente, ou de um vizinho que tenha uma situação, ou na sua própria família, uma situação essa como você está relatando. Isso é fato, todo mundo vive isso e todo mundo vive o ciclo da superação. E nesse momento você está vivendo um ciclo seu, o telespectador está vivendo um dele, e às vezes não é um ciclo só, são vários. E eu estou vivendo o meu, tá certo? Então, você fala assim, o que são vários ciclos? Porque às vezes uma decisão de comprar um carro, você vai iniciar um ciclo, é um sonho, né? Então você tem que fazer um ciclo, que eu chamo do flash, que eu vou explicar na frente, sem passar por essa dor de sofrimento. Eu quero expandir meus negócios, perdi o emprego. É um projeto daqui para frente que você tem. Como é que eu vou fazer para arrumar um novo emprego, né? E aí o cidadão, vou pegar esse exemplo que acho que é muito importante, porque muitas famílias estão vivenciando isso e eu sou procurado até por pessoas que estão nessa situação. O
que é aquela história assim, eu perdi o emprego. A primeira coisa que eu falo, conta para todo mundo que você perdeu o emprego. Porque é uma grande oportunidade de outras pessoas lembrarem de você, só que para isso você tem que ter uma autoridade, você tem que saber fazer algo também e mostrar isso que você sabe fazer. Então conta para todo mundo que você perdeu o emprego, a primeira etapa. Mas você tem que partir para ação. O que acontece, a pessoa, ela fica lá procrastinando. Eu não vou contar para os outros, hoje eu não vou procurar emprego, porque agora eu tenho seguro-desemprego, e ela vai procrastinando. Até que, de repente, o dinheiro começa a acabar, ela vai para outra fase. E aí, ela pode entrar de novo no ciclo de perdedor, porque o tempo passa, a grana acaba, e ela sofre e adoece por conta disso, e se deprime. O desespero aumenta. Entra lá na fase do perdedor. Quando a pessoa está nessa fase do perdedor, ela tem duas escolhas. Voltar lá atrás e começar o ciclo tudo de novo, né? Aí eu vou procrastinar, eu vou alterar, eu vou trabalhar e vou perder outra vez. E a gente vê isso com muitas empresas, que o cara abre 3, 4 empresas, ele envolve a família inteira no negócio, CNPJ de um, CNPJ de outro. Por quê? Porque ele fica no mesmo ciclo de cometer os mesmos erros. Tá bom, mas qual é a grande sacada? Tem solução? Tem solução. Qual é a solução? É tão simples, Ronaldo, e não tem milagre. E é uma coisa que eu já falei aqui no seu programa 300 mil vezes, que envolve diretamente o setor energético, que eu falo que é a minha maior briga, é planejamento. Então a fase flecha, que é a outra, quando você está no perdedor, você tem a opção de voltar lá atrás ou partir para a fase flecha, usar todo esse aprendizado que você teve com os seus erros, com as suas falhas, olhar para trás, tirar o que tem de bom disso e partir para a fase flecha, que é planejar, é o planejador. Você já sabe qual é essa dor, você sabe a dor que você quer buscar, então você vai planejar como sofrer menos, você vai planejar como evitar riscos e fazer com que essa dor aumente, né? E qual é a outra etapa depois do planejador? É o compartilhador, que é você se juntar com outras pessoas que têm os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, as mesmas metas. É compartilhar com a sua equipe, é compartilhar com o seu sócio os problemas da empresa, para que todo mundo, pensando criativamente, ajude a pensar em solução. Pare de pensar no problema e pense na solução. Porque a maior parte dos empresários fica remoendo a dívida bancária, fica remoendo os resultados, fica remoendo a concorrência porque está ganhando os projetos dele e ele não foca em encontrar uma solução. De repente a concorrência está fazendo errado e ele quer copiar a concorrência e erra junto. Eu falo que essa fase, geralmente o empresário, que é do perdedor, ele enfia a cabeça no buraco, como um avestruz, e fica deixando as coisas acontecerem à sua volta, e a hora que ele tira a cabeça do buraco, o mundo já desabou. Então, foco na solução. Então, fase flecha, que vai mais rápido ao sucesso, felicidade e prosperidade. Planejador, planejamento. Compartilhador, compartilhar, juntar pessoas. E aí eu falo que, feito isso, você pode até cair, você sente menos, porque você está preparado para levar o tombo, né? Porque você planejou, você sabe que tem esse risco e sabe que ações tomar, tá bom? Que é a fase do superador. E não é, às vezes eu falo isso, a pessoa fala, não, mas é aquele corredor de corrida que chegou no final, em primeiro lugar. Também, é superação, tá? Tem a ver com superação. Mas o superador aí é aquela história que eu falo assim, é aquele que transpassa a dor, é aquele que está além da dor. Porque todos nós continuamos, apesar do entendimento, do conhecimento que a gente adquire com o tempo, nós continuamos levando paulada, Ronaldo, né? E tem problemas e desafios para resolver todo dia. Mas quando você está nessa etapa de planejar, compartilhar, a superação é muito mais fácil. Então, como o ciclo ele é cíclico e você está vivendo vários ciclos, você pode até cair, mas você levanta. E eu tenho um mestre que dizia assim para mim, Marcos, lá atrás, Buda foi meu mestre, tá? Que é um gerente que chamava Buda, um japonês. Ele falou assim para mim, Marcos, caia 7 vezes, levante 8 e sempre um passo à frente para ocupar um espaço maior rumo às suas metas e seus objetivos. Então é isso que eu falo para as pessoas, para de sofrer, tem solução, planeja o que você quer daqui para frente e põe em prática, porque isso é ser visionário, aprender com o passado, agir fortemente no presente e pensar estrategicamente no futuro, que muitos empresários, muitas empresas não fazem por falta de competência às vezes e muitas vezes porque ficam focados no problema e não na solução. Eu ia lhe formular essa pergunta, você já me fez a resposta, mas vamos lá. Você já falou várias vezes, repetiu, planejamento.
Qual é a maior dificuldade que você encontra junto a seus clientes, ou junto àquelas empresas, pessoas, gestores que lhe procuram, para fazer um novo projeto de planejamento? Quer dizer, vamos planejar ou replanejar a minha atividade. Qual é a maior dificuldade que você encontra nessas pessoas? As pessoas acharem que ela não tem competência para planejar. É incrível. Você começa a perguntar assim, o que vai ser daqui para frente? Ela começa a contar os problemas dela do passado, foco no problema. Tá, mas o que você pensa faturar? Olha, o ano passado eu faturei. Tá bom, mas o que você pretende? Agora não tem nem ideia. Pô, mas você não tem uma história, você não entendeu ainda como é que é o seu negócio. Pô, só você sabe isso. Então, meu maior desafio é arrancar desse gestor, desse profissional, a capacidade que está dentro dele, porque ele tem essa capacidade, Ronaldo. Falta essa gestão criativa, né, para tomar a decisão. Então, qual a maior dificuldade que eu tenho é fazer ele entender que o planejamento é possível. Dá trabalho, tem sacrifício, planeja dor, tem sofrimento, tem desgaste. Mas você tem que fazer, porque a partir do momento que você faz, você começa a respirar mais livremente, porque você começa a enxergar antecipado os problemas e tem tempo para resolver as dificuldades e superar essas dificuldades. Que eu falo que ser rico, uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça, não é ter dinheiro. Ser rico é você respirar livremente. É você saber que vai dormir à noite, vai acordar no outro dia e vai ter o básico para pagar suas contas necessárias, vivendo dentro do padrão de vida seu, né, sem a pressão de um banco, sem a pressão de um credor que está ali na sua porta, de funcionário, e você não ter dinheiro para pagar a conta dele. Ser rico é você conseguir levando a vida. E com as sobras que tiver, você ter mais qualidade de vida para você e para sua família. É isso. Você tem uma frase que, nas suas palestras, que é uma frase muito marcante. Você fala assim, as empresas quebram e as pessoas adoecem. O que é pior, François? Ronaldo, é incrível, né? A empresa ela começa a quebrar quando a pessoa começa a adoecer. É sistêmico isso. Né? Então, o empresário, eu já convivi em vários casos e às vezes eu não gosto nem de falar, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Uma vez lá atrás você comentou assim que, numa brincadeira, num evento até fora, você falou assim, o Marcos François, que às vezes parece o Cavaleiro do Apocalipse, né? Porque eu fico apontando as dificuldades, que essa é a minha função como consultor, não é passar a mão na cabeça do empresário, falar para ele assim, cara, você está no caminho errado, você não quer mudar, então você não precisa me pagar. Como acontece isso em algumas empresas. Ele começa a me pagar por um tempo, eu vejo que ele não toma uma decisão, eu falo, melhor eu parar, porque daqui a pouco você vai falar que eu fiz um péssimo trabalho. Né? Então você falou isso no comentário, por quê? Porque eu fico mostrando todas essas dificuldades do setor, a gente já comentou que ela poderia acontecer, né? E a gente torcia para que não acontecesse, mas aconteceu. Mas o que acontece? As pessoas adoecem, e eu não gosto de ficar comentando muitas coisas, mas eu vou falar aqui, porque eu já presenciei cenas chocantes de gestores, de uma pessoa sentar na minha frente, no escritório, ainda bem que eu estava com mais pessoas na sala, inclusive mais pessoas da família do empresário, de contar o problema dele por 1 hora para mim, a gente só ouvir, e no final eu fiz só uma pergunta, você confia no gestor financeiro que está na empresa lá hoje? Essa pessoa falou dos problemas familiares dela, dos problemas com os sócios. Ela falou, você pode me ajudar? Eu fiz essa pergunta, você confia no gestor financeiro que está lá hoje? Ela fez assim, nunca senti o que eu estou sentindo agora. O parente que estava junto virou e falou, o que você está sentindo? Ela falou assim, não sei, e caiu de cara na mesa. Ela teve um AVC e até hoje não se recuperou, tá bom? Isso é um exemplo. Agora eu tenho vários para citar, que as pessoas vão falar assim, não vou contratar mais o Marcos, porque ele... Não é isso. A gente quer justamente evitar esse tipo de problema. Por isso que eu venho aqui e até agradeço a oportunidade para eu fazer esse alerta. Você entendeu? Porque o que acontece? O empresário ele perde a capacidade de decisão porque ele deixa a emoção influenciar demais. Só que se você me contratar para... Você não, mas se o empresário me chama por indicação de um banco, de um fundo ou de uma auditoria, eu já ouvi o seguinte, eu não estou contratando um psicólogo, eu estou contratando um cara técnico para resolver o meu problema. Então eu tenho que chegar lá trabalhando esse problema técnico, mas de olho no problema emocional dele, porque às vezes as decisões que ele toma está criando problema com o sócio, está gerando um passivo emocional que vai quebrar a empresa no futuro. Porque a capacidade de decisão dele ele perde com o tempo. Então,
concluindo, Ronaldo, eu sei que eu falo muito, concluindo a sua pergunta, as empresas quebram e as pessoas adoecem. Mas é justamente um discurso para que o empresário queira me ouvir. Porque o contrário seria verdade. As pessoas adoecem e quebram as empresas. E dá para evitar que a empresa quebre e dá para evitar que a pessoa adoeça. Exatamente. A base é você começar, você tomar conta da realidade que você está hoje e planejar. Porque a partir do momento que você planeja, você minimiza riscos. E se não tiver solução, você vai encontrar uma solução. Porque não ter solução já passa a ser uma solução. Que é deixar o tempo passar, porque é uma coisa que eu falo, Ronaldo, o hoje vai ser o ontem de amanhã. Então, se você levantar vivo amanhã, agradece a Deus e fala assim, me dá força para continuar enfrentando os desafios, porque o tempo vai resolver isso também. Pega as empresas que quebraram, o proprietário olha para trás hoje, ele fala assim, estou numa situação difícil, mas há 10 anos estava muito pior, então as coisas vão se resolvendo, entendeu? Então, tudo tem uma solução, mesmo que seja esperar o tempo passar. No equilíbrio do empresário, do gestor, o que pesa mais? Pende para que lado? Razão ou emoção? Nas decisões do dia a dia, a decisão técnica ela é importantíssima, mas toda decisão tem uma emoção vinculada a ela. Toda decisão. As pessoas ela têm basicamente quatro tipos de comportamento. Ela é mais dominante, ela é mais influenciadora, ou ela é mais, que a gente chama de sereno, cauteloso, né? E ela tem um lado dela que é mais crítico, que é mais conservador. Essa conjugação de comportamentos faz a gestão mais adequada. Então tem momentos que você tem que ser mais decisivo, é o dominante falando. Tem momentos que você tem que pensar mais na equipe, que é o lado seu de sereno, mais conservador, que vai trabalhar ali. Mas o principal numa gestão é você ter o lado técnico dominado. Eu conheço os meus números e através deles eu vou tomar a decisão, tá? Automaticamente, tem momentos que você vai encaixar a razão na decisão, tá certo? A emoção na decisão usando a razão. Mas você tendo números técnicos, você vai fazer com que a emoção ela fique no segundo plano. Em determinados momentos você vai até usar, mas ela fica no segundo plano. Então, conhecer os números da empresa, conhecer seus custos, fazer o planejamento dele, vai fazer com que a emoção fique no segundo plano na hora de tomar a decisão. Porque ele olha e fala assim, é questão de eu sobreviver, é questão da minha empresa, que é um organismo vivo, sobreviver. As empresas têm uma razão social, né? Quando a gente fala assim, é o nome da empresa. Não, é uma razão para a qual ela vive na sociedade. Gerar emprego, gerar renda e promover a economia funcionando, que é para o bem de todo mundo. Isso é razão social. Então você tem que trabalhar com a razão, menos com a emoção. Eu lembro de um comentário que eu tenho repetido com você já há vários anos, que você me dá esse prazer de a gente poder ter essas conversas muito francas, muito construtivas, dizendo mostrando que você, no começo da crise de 2008, que é a pior crise que o setor psicoenergético passou até hoje, e ainda está, né? A gente está vislumbrando 2020 para poder modificar alguma coisa daí para diante. Mas você sempre deixou claro, e você até anunciou aqui em primeiríssima mão, como você representa fundos de investidores, você dizendo o seguinte, o setor psicoenergético tem disponibilidade de fundos internacionais. Desde que, condição única, nós fazemos uma avaliação do caráter do gestor. Então isso aí nós já repetimos várias vezes, eu me sinto muito à vontade até de repetir fora da nossa conversa, mas conversa com outros empresários, dizendo a importância do gestor. Hoje nós já estamos olhando o gestor público com um olhar diferente aqui no Brasil a partir da Lava Jato, né? Sim, então nós já temos esse cuidado. E na empresa não é diferente. Eu não vou trabalhar numa empresa onde eu sei que o empresário é um farsante, é um pilantra, é um sujeito que não tem ética, é um sujeito que não tem caráter. Qual é a principal característica que um fundo investidor faz quando decide avaliar ofertas e oportunidades de negócios no Brasil?
O primeiro passo é se o negócio dá resultado realmente, se ele tem perspectivas de crescimento ou de ocupar um espaço diferenciado no mercado. Números, planejamento acima de tudo. Lógico que olhar a capacidade dos gestores vai influenciar diretamente nos números. E essa questão de caráter, Ronaldo, ela acabou se resumindo numa necessidade. Ou seja, hoje a exigência dos bancos e do mercado financeiro como todo, dos investidores, é por compliance. Ou seja, as empresas têm regras de compliance e quem não tem vai ter que criar. E quem é grande e não tem ainda está atrasado, porque vai perder crédito no mercado ou vai adquirir crédito a valor muito caro, alto de juros, porque justamente não tem regras de compliance. Isso é um trabalho que tem aumentado muito no nosso dia a dia. As empresas estão procurando para a gente estabelecer regras de compliance, que passa por planejamento e organização das ações dentro da empresa, dentro de ética, dentro de padrões mínimos que dê conforto para os investidores, dê conforto para os clientes, dê conforto para os fornecedores. E nós não vamos ter desvios, não vamos ter falcatruas, não vamos ter perdas de dinheiro com má gestão. A compliance é justamente para isso. E veio para sanar essa grande busca por questionamentos, né, que tinha do caráter dos gestores. Você fala em compliance. Compliance é uma palavra nova, não é? No mercado, mas ela ficou mais forte ainda com os escândalos de JBS, BRF, e aquelas operações todas aí que nós acabamos vendo, empresas sendo envolvidas aí e que não estavam de acordo, né? Compliance é estar seguir a regra, basicamente. Seguir a regra. É fácil seguir a regra? É fácil estar de acordo? É fácil de implantar um projeto de compliance? Ronaldo, desde que os gestores realmente queiram, tá? Porque ser ético e seguir a regra não tem dificuldade. Se existe uma regra, é igual dizer assim, ó, eu vou atravessar a rua, tenho que olhar dos dois lados para ver se está vindo o carro. Né? É uma regra, não é? Então é fácil você estabelecendo a regra e todo mundo afim de seguir essa regra, tá? Agora, nós temos um grande problema que é a questão governamental, que às vezes atrapalha nas decisões das empresas. Mas isso não é desculpa. Isso é entrar no ciclo lá do bumerangue e entrar na fase do procrastinador. Você ficar arrumando desculpa para não tomar uma mudança, para não fazer ações. Então, a gente é chamado muitas vezes para as empresas para fazer um orçamento de implantação de governança e compliance e fica numa discussão assim de que o sócio tal não vai aceitar, o outro não vai, porque vai ter que mexer na família A, mexer na família B. Tem uma hora que tem que resolver, não adianta ficar procrastinando, porque essa exigência é cada vez maior e necessária. Então, aí eu lhe pergunto o seguinte, você, pela sua experiência, você consegue enxergar uma empresa no futuro próximo que eu digo, 2019 já, está valendo. Daqui para diante, alguma empresa que não adotar esses critérios, ela sobrevive? Ela vai sobreviver por alguns anos, mas, você entendeu? E dificilmente tem empresas que não vão mudar, porque a cabeça do empresário, às vezes, é de não fazer mesmo, né? Porque ele acha que ele vai perder o poder, é muito contrário, ele vai ter mais resultado e até mais poder, porque ele vai enxergar o todo através de regras, né? Eu não consigo enxergar uma empresa que queira realmente sobreviver no longo do tempo, a longo prazo, ou seja, ter a perpetuidade, porque as empresas são feitas para durar a vida toda, né? Se ela não fizer essa mudança. Então, nos próximos 10 anos, talvez, se ela for uma empresa grande, dificilmente ela vai ficar no mercado. Alguém vai assumir essa empresa com o tempo, né? Se ela é uma empresa menor, talvez eles consigam ir empurrando com a barriga por um bom tempo, né? Mas o compliance, ele é desde o cara do bar, centro da esquina, aos grandes empresas. Tanto que as grandes empresas estão fazendo, acabou. É regra e tem que seguir, pronto. Na melhor das hipóteses, quem não faz, está perdendo dinheiro. Vai perder dinheiro. E já está perdendo. Já está perdendo. Porque você já não tem crédito e se tiver crédito é mais caro que os outros. Tá. Conforme combinamos, no Bem Bolado, a gente vai deixar esses últimos minutos aí para falar um pouquinho do setor sucroenergético. Eu coloco desde já o programa à sua inteira disposição para a gente voltar a falar desse tema, porque esse é um tema efetivamente pontual, oportuníssimo e atinge toda a camada social da nossa população. Da dona de casa ao estudante, passando aí pela academia, também que tem que ter esse cuidado, e as empresas como um todo. E principalmente o nosso setor sucroenergético, cuja cadeia produtiva está passando por momentos ainda muito difíceis, e é a hora como você colocou bem, de se planejar para um futuro. O futuro está aí, o futuro está
tá na frente sinais aqui. Positivos. Quem puder efetivamente se aproveitar disso e usar isso como alavancagem, vai chegar junto. Então vamos falar um pouquinho de setor sucroenergético. Como é que você vê, Marcos Antônio François, a criação dessa associação de produtores de açúcar e de bioenergia, lançada na última segunda-feira em Recife, estado de Pernambuco, reunindo já 30 usinas nordestinas e já anunciando adesões de usinas do estado de Goiás e já se posicionando como um grupo que está sendo criado para falar a nível nacional. Lembrando-se que a única União da Indústria da Cana-de-Açúcar é uma entidade do Centro-Sul, que insiste em ser do Centro-Sul, procura não agregar Norte e Nordeste. A mesma coisa vem ocorrendo com Orplana, Centro-Sul, FEPLANA, que pega todo o resto, mas é comandada pelos nordestinos, por produtores nordestinos, fazendo um excelente trabalho de defesa dos produtores de cana. O próprio Fórum Nacional Sucroenergético, presidido pelo André Rocha, do estado do Goiás, que também representa as usinas, mas temos mais uma entidade falando por parte do setor e parte da cadeia sucroenergética. Isso resolve? Isso só pulveriza mais ainda? Isso só confunde mais? O que você enxerga nisso aí? Opinião muito pessoal, Ronaldo. Quando a gente está nesse ciclo que até encaixa com o que a gente falou aqui de bumerangue, ou seja, nós estamos há vários anos que vai acontecer, vai ter melhora e não tem, né? A gente vê só o canavial cada vez mais envelhecendo, nós vemos a quantidade de cana aí estagnada praticamente, ou seja, o rendimento agrícola cada vez mais baixo, as empresas com margens cada vez menores, preço do açúcar afetado no mercado internacional, a gente acabando perdendo o domínio, ou seja, de maior produtor do mundo de açúcar. Então, tudo isso, você vê, nós estamos aí há muitos anos. Quantos anos é isso? Desde 2008? Já estamos 11 anos completando isso, né? Nesse ciclo de que vai e não vai, que está dentro da fase bumerangue que eu falo. Procrastina decisões, altera decisões, está todo mundo trabalhando que nem louco em toda a cadeia produtiva e o resultado acabando, ou seja, entra na fase do perdedor. Essa é a opinião própria minha, quando a gente é crítico, a gente faz com que as coisas andem, né? É ter o garfinho que fica cutucando para agir. Então, ter mais uma associação, desde que ela seja realmente organizada e focada em soluções e não focada em ficar debatendo problemas, tá? O problema é bom para você entender porque surgiu, mas principalmente como é que eu vou resolver para frente. Então, focar em soluções. Então, uma nova associação, ela vem, do meu ponto de vista, com bons olhos, porque é mais um crítico para fazer a coisa andar. Porque o momento que nós estamos, com as entidades que nós estamos, a coisa está meio parada. Então, mais um crítico para fazer a coisa andar. E, com certeza, isso faz com que toda a cadeia, todas as instituições se mexam para manter seus associados e obter resultados positivos. Tem que começar organizado. Até essa nova associação tem que começar com um planejamento adequado, focado em soluções. Então, eu sou a favor sim, de tudo que for para contribuir, tudo que for para criticar para o crescimento, deve acontecer e deve ser feito. Para a gente encerrar, François, a safra sucroenergética 2019 e 2020, o que você enxerga? 2019 e 2020, eu acho que nós não teremos ainda resultados significativos econômicos para o setor, mas nós temos sim a mudança do setor, porque nós vamos estagnar na produção de açúcar, a gente não vai crescer ainda, tá? Porque o investimento ainda não aconteceu. Mas a partir da safra 2020 e 2021, as chances de recuperação são muito grandes, tá bom? Então nós vamos ter um ano ainda que vai ser um ano doloroso, um ano sofrido, um ano de pé no chão e um ano de planejamento de como você, a partir das oportunidades que vierem a surgir de 2020 para frente, você possa aproveitar ela para curar a ferida do passado. Lembrando, Ronaldo, que a ferida gerada na cadeia produtiva, a ferida econômica gerada na cadeia produtiva, que arrastou empresas para a crise e empresários para adoecerem, essa ferida é grande. Então vai anos para ela curar e vai ficar uma cicatriz enorme. Que essa cicatriz seja a lembrança de que nós temos que fazer de forma diferente.
que seja lembrança de que eu preciso planejar adequadamente, que precisa se unir, que novas associações venham olhando nessa ferida de como curá-la e não só pensar de que por que foi gerada e focar em soluções. Isso vale também para a indústria de base? Para toda a indústria de base, porque o setor, logicamente, ele arrasta a economia. Nós estamos vendo já um grande volume de pedidos para a indústria de base, porque o setor organizado já está se planejando, né? Ele não tem o dinheiro suficiente, talvez, para investir do jeito que ele queria, mas ele já está se planejando, ele está movimentando a indústria de base nesse sentido, dando ânimo para todo mundo. Então tem que estar focado, mesmo o pessoal da indústria de base, pelo amor de Deus, planejar para não cometer o mesmo erro de ficar no bumerangue. O setor cresce junto, o setor tem uma crise, a pessoa se afoga novamente. Pode mais, isso não é permitido mais. Eu concluí ouvindo você e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de, ao ouvir você, poder oferecer ao nosso telespectador esse seu conhecimento, essa sua experiência, essa sua expertise. E concluo o programa dizendo, com o meu entendimento de tudo que você falou, 3 características fundamentais para a sobrevivência, para que a empresa não quebre e para que o seu gestor não adoeça. Planejamento, planejamento e planejamento. É isso? É o que eu sempre falei no seu programa, desde sempre, e é a minha maior briga. Eu tenho um projeto de mentoria que eu realizo com empresários, desse ano eu estou com 23 empresários de toda a cadeia, tá? De vários ramos de atividade, onde a minha briga com eles, assim, 2 coisas, que eles saem de lá falando assim, ó, eu lembro do seu tempo todo, foco em solução, e para ter foco em solução, planejamento. Professor, muito obrigado pela sua participação, você enriquece muito o nosso trabalho, o nosso programa. Espero vê-lo em breve para a gente poder retomar essa conversa agradável. Eu que agradeço a oportunidade e que todo mundo repense em que ciclo está, que fase está do ciclo, lembrando que você pode sair dela planejando. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.